Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 2 de abril de 2025. Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com chuvisco, com os termômetros registrando mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 35 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%. Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Porto Franco, no Maranhão, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura oscila entre 24 e 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Norte. Manaus, no Amazonas, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Belém, no Pará, fica com tempo nublado com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 29 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Cotia, em São Paulo, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 55%. Jacarezinho, no Paraná, celebra aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde.
A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 2 de abril de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O Senado brasileiro aprovou por unanimidade a Lei da Reciprocidade Econômica, permitindo ao país impor sanções comerciais a nações que não mantêm isonomia econômica com o Brasil. A medida é uma resposta direta às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e às possíveis restrições europeias à carne bovina brasileira e à soja produzida em áreas desmatadas. Com a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos em caráter terminativo, o projeto segue para a Câmara dos Deputados, podendo ser submetido a nova votação no plenário do Senado. O projeto, articulado pela senadora Tereza Cristina, concede à Câmara de Comércio Exterior poderes para suspender concessões comerciais e de investimentos, além de aplicar taxações extras contra países ou blocos econômicos que prejudiquem a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Inicialmente focado em equiparar exigências de controle ambiental, o texto foi ampliado para incluir barreiras econômicas visando proteger a competitividade nacional. O presidente da CAI, senador Renan Calheiros, afirmou que solicitará ao presidente da Câmara, Hugo Mota, urgência na votação do projeto ainda nesta semana. Repórter Brasil News. O governo dos Estados Unidos divulgou um relatório acusando o Brasil de adotar políticas protecionistas que prejudicam exportadores norte-americanos. O documento destaca tarifas elevadas em setores como automóveis, eletrônicos e têxteis, além de práticas fiscais discriminatórias, como a taxação diferenciada sobre bebidas alcoólicas. O relatório também menciona restrições à importação de produtos remanufaturados e barreiras alfandegárias, que afetam a competitividade dos produtos dos Estados Unidos no mercado brasileiro. Em resposta, autoridades brasileiras expressaram surpresa e preocupação com as acusações, ressaltando a importância do diálogo para resolver as divergências comerciais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou a disposição do Brasil em negociar tarifas e buscar soluções que beneficiem ambos os países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou que medidas protecionistas podem levar à inflação nos Estados Unidos e comprometer as relações comerciais bilaterais. Além disso, o Brasil considera levar a questão à Organização Mundial do Comércio e implementar medidas de reciprocidade, como a imposição de tarifas sobre produtos norte-americanos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, enfrenta crescente pressão da oposição para pautar o projeto de lei que visa anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O Partido Liberal, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, intensificou suas ações, incluindo tentativas de obstrução dos trabalhos legislativos, visando forçar a discussão do tema. Deputados bolsonaristas, como Carol Detone, do PL de Santa Catarina, destacam a urgência da anistia, considerando a prioridade absoluta. Além disso, o PL entrou com representação na Procuradoria-Geral da República para reavaliar as prisões relacionadas aos eventos de 8 de janeiro. Em resposta, líderes governistas e do PT trabalham para impedir o avanço da pauta. Lindbergh Farias, do PT Rio de Janeiro, criticou a postura da extrema-direita, questionando a mudança de posicionamento em relação às penas aplicadas. No Senado, Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que anistiar aqueles que tentaram um golpe de Estado compromete a integridade do regime democrático. Enquanto isso, Mota reconhece a divisão que o projeto causa na casa e enfatiza a necessidade de conduzir o assunto com responsabilidade, sem prejudicar as relações entre os três poderes. Repórter Brasil News. Uma pesquisa realizada pela Atlas Intel Bloomberg entre 20 e 24 de março de 2025 revelou que a desaprovação do presidente
presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu 53,6%, enquanto a aprovação ficou em 44,9%. Esses números mostram uma leve piora em relação ao levantamento anterior de fevereiro, que registrava 53% de desaprovação e 45,7% de aprovação. A pesquisa entrevistou 4.659 pessoas e possui uma margem de erro de 1 ponto percentual. Além disso, 49,6% dos participantes classificaram o governo federal como ruim ou péssimo, 37,4% como ótimo ou bom e 12,5% como regular. Esses dados indicam uma tendência de aumento na insatisfação popular com a administração atual. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, anunciou que o estado não implementará o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre produtos importados. A medida, que elevaria a alíquota de 17% para 20%, estava prevista para entrar em vigor em 1º de abril de 2025, como parte de um acordo nacional visando proteger a indústria doméstica. Zema justificou a decisão afirmando que, como nem todos os estados concluíram o ajuste, Minas optou por não proceder com o aumento. Especialistas em direito tributário avaliam que o governador deverá editar um decreto revogando o anterior para oficializar a manutenção da alíquota original. Essa decisão é vista como um alívio para consumidores que realizam compras em plataformas internacionais, como Shein, AliExpress e Shopee, populares por oferecerem produtos a preços competitivos. Com a mudança, Minas Gerais se diferencia dos outros 9 estados que seguiram com o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços sobre importados. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Ganhador da Mega da Virada em aposta de Osasco não resgata prêmio e perde mais de R$1.400.000. Um dos ganhadores da Mega da Virada 2024 de uma aposta feita em Osasco, na Grande São Paulo, não resgatou o prêmio e perdeu R$1.418.495,90, segundo a Caixa Econômica Federal. O prazo para retirar o prêmio foi encerrado na última segunda-feira. O sorteio foi realizado na noite do dia 31 de dezembro de 2024, em São Paulo. Ao todo, 8 apostas acertaram as 6 dezenas e dividiram 635 milhões. Cada uma delas levou 79 milhões. De acordo com a Caixa Econômica, a aposta de Osasco foi um bolão com 56 cotas, que apostou 15 números. Assim, o valor de cada cota foi de R$1.418.495,90. O prazo para retirar qualquer prêmio da loteria era de 90 dias. O valor que não foi resgatado será repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior, o FIES, conforme a Lei 13.756, de 2018. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quarta-feira, 2 de abril de 2025, está entrando no ar mais um Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Tá rolando mais uma daquelas modas perigosas nas redes. Colocar água com detergente direto na cesta da Air Fryer para limpar o aparelho. Só que isso pode causar um baita prejuízo. A água quente vira vapor e pode danificar as partes internas da fritadeira. Resultado, risco de choque elétrico e perda da garantia do produto. Especialistas alertam: molhar a resistência da Air Fryer é pedir problema. A resistência é justamente o que esquenta o ar que circula lá dentro. Se ela enferrujar ou ficar úmida, o aparelho pode parar de funcionar ou até dar curto. A recomendação dos fabricantes é clara: nada de colocar água na cesta com a Air Fryer ligada. Isso é considerado um mau uso e a assistência técnica consegue identificar fácil quando o aparelho foi danificado assim. Então, para limpar, siga o manual direitinho e evite dor de cabeça, viu?
Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora, nesta quarta-feira, 2 de março de 2025. E o sonho de Jorge Jesus em treinar a seleção brasileira pode fazer o técnico abrir mão até mesmo do Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho. Atual comandante do Al Hilal da Arábia Saudita, Jorge Jesus aguarda contato da CBF para viabilizar o negócio. Ele, inclusive, já teria informado a diretoria do clube saudita sobre suas prioridades. Jorge Jesus já avisou que passou a trabalhar agora com a prioridade de disputar apenas a fase final da Liga dos Campeões da Ásia, entre abril e maio, além das rodadas finais da Liga Saudita, declarou o jornalista Bruno Andrade da CNN Portugal. Um facilitador para Jorge Jesus é o fato de a multa rescisória com Al Hilal ser considerada baixa, tendo em vista a existência de uma cláusula no contrato do português em que o valor da rescisão diminui conforme a proximidade com o fim do contrato em junho. Por outro lado, a relação com o Neymar, com quem teve problemas, pode se tornar um aspecto de insegurança para que o antigo treinador do Flamengo assuma a amarelinha. Além de JJ, a CBF tem como alvo o experiente Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, que é um sonho antigo do presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues. E aí, hein? Quem será que vai treinar a seleção nesse ano de 2025, aí depois da saída do Dorival Júnior, hein? Vamos aguardar. E claro, a gente vai contar tudo pra você por aqui. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esportes no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta quarta-feira, falando sobre aplicativo de transporte que cobrou valor maior que o informado, né? A Carolina Souza, do Rio de Janeiro, ela pegou um carro por aplicativo e o valor final foi bem maior do que o mostrado antes da corrida. E ela pergunta se isso pode, né? Olha, Carolina, pelo artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, o preço informado antes da compra deve ser cumprido, viu? Você pode contestar a cobrança no app e, se não resolverem, procurar o Procon, tá bom? Fica aí a dica para você. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Todos bem de saúde? Espero que sim. E para uma saúde boa, temos que ter o quê? Uma alimentação boa. Por isso, sempre a gente dá algumas dicas por aqui, viu? Agora eu te pergunto, vem comigo. É seguro comer as sementes do mamão? Você come aí do outro lado? Pois é, gente, as sementes de mamão contêm isotiocianato de benzila, um componente que ajuda no tratamento de vermes intestinais. Além disso, as sementes de mamão também são ricas em fibras que ajudam a combater a prisão de ventre. Então, tá respondido. Sim, é seguro comer as sementes do mamão, que podem ser consumidas na forma fresca ou desidratada e adicionadas em saladas, iogurtes ou sucos, por exemplo. Fica essa dica, viu? Boa alimentação para todos vocês e saúde para todos nós. Tchau! Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Brasil está reforçando o combate à pirataria digital com uma ação pesada. Mais de 8.000 sites piratas foram denunciados à Organização Mundial da Propriedade Intelectual.
O movimento foi feito pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que quer impedir a distribuição de conteúdo ilegal e proteger o consumidor de golpes e fraudes online. Os links devem ser desindexados para impedir o acesso aos conteúdos piratas. Além disso, o CNCP já bloqueou centenas de sites e agora quer agir em escala global, já que muitos desses crimes acontecem por redes internacionais. Sites piratas não são só problemas de direitos autorais. Eles também espalham vírus e roubam dados dos usuários. Essa ofensiva digital é um passo importante para garantir uma internet mais segura e justa para todo mundo. Fica o alerta: acessar site pirata pode sair caro. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Você já ouviu falar da Kings League? Pois é, a Kings League, criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, é um torneio de futebol no formato Fut7, com partidas dinâmicas de 2 tempos de 20 minutos e regras inovadoras. O campeonato tem influenciadores, músicos e jogadores profissionais como Neymar e adota um sistema de poderes que permite vantagens estratégicas, como gols que valem em dobro ou suspensões temporárias de adversários. Além disso, os jogos começam com apenas 2 jogadores de cada lado, aumentando gradualmente até formar as equipes completas. Em caso de empate, a decisão acontece no shootouts, um duelo individual entre goleiro e atacante. Entre os times participantes, há equipes comandadas por personalidades como Luva de Pedreiro, Ludmilla, MC Ariel e Gaules. Os jogadores foram escolhidos pelo sistema de draft, garantindo equilíbrio na competição. O torneio se tornou um fenômeno nas redes sociais, com as primeiras rodadas movimentando os fãs. A Kings League busca modernizar o futebol, misturando entretenimento e esportividade, e promete atrair ainda mais atenção com suas regras diferenciadas e a presença de grandes nomes do esporte e do mundo digital. É um sucesso aqui no Brasil também esse campeonato, hein? Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. A declaração do imposto de renda pré-preenchida já está disponível. A liberação atrasou devido à greve dos auditores fiscais da Receita Federal. A declaração pelo celular e pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte também já está disponível. São recursos alternativos ao programa gerador do imposto de renda. A versão pré-preenchida agiliza a declaração e dá prioridade no recebimento da restituição. Com ela, é possível acessar a declaração do imposto retido na fonte, a de informações sobre atividades imobiliárias, a de serviços médicos e de saúde, o carnê web, rendimentos isentos decorrentes de moléstia grave, códigos de juros, investimentos e contribuições para a previdência privada, por exemplo. A declaração pelo celular pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, sem a necessidade de baixar o programa no computador. O prazo para o envio teve início em 17 de março e segue até 30 de maio. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A musculação é uma grande aliada dos idosos contra a demência. É o que afirma um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Foram acompanhadas 44 pessoas que já apresentavam algum comprometimento cognitivo leve. Esse é o estágio que fica entre o comprometimento normal do envelhecimento
e a doença de Alzheimer, que é o tipo mais comum de demência. O estudo descobriu que praticar musculação 2 vezes por semana, com intensidade moderada a alta, foi capaz de preservar o hipocampo e o pré-cúneo. São áreas do cérebro que se alteram quando há disfunção cognitiva. Os pesquisadores observaram ainda uma melhora na chamada substância branca. Essa é a parte do cérebro que atua junto com a massa cinzenta para garantir a conexão entre os neurônios. Segundo os especialistas, os benefícios foram comprovados em metade dos participantes do estudo já após 6 meses de atividade. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Sai a lista de espera do ProUni do primeiro semestre deste ano. Os selecionados para bolsas do programa Universidade para Todos já podem conferir o resultado da seleção no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do ProUni. É preciso informar o CPF e a senha da conta da Plataforma de Serviços Digitais do Governo Federal, que é o gov.br. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais do valor da mensalidade em cursos de graduação de instituições de ensino superior privadas. O público-alvo são estudantes brasileiros sem diploma de ensino superior. Quem estiver na lista de espera deve comparecer à faculdade escolhida até 11 de abril para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição. A instituição é que define se a entrega da documentação pode ser feita de forma virtual ou presencial. Entre os documentos exigidos estão o de identificação do candidato, comprovante de residência, de conclusão do ensino médio e de rendimentos, por exemplo. Para conseguir bolsa integral, é preciso ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo. Para a bolsa de 50%, esse valor não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Mais de 5 milhões de contribuintes brasileiros já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2025. De acordo com números divulgados pela Receita Federal, até o fim da tarde da última segunda-feira, dia 31 de março, pouco mais de 5.370.000 declarações já tinham sido enviadas ao órgão. Esse total representa cerca de 11,5% em números arredondados do total de 46.200.000 declarações que o fisco espera receber até o dia 30 de maio, quando termina o prazo de entrega. Lembrando que a declaração do imposto de renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888 no ano passado. Algumas outras circunstâncias também obrigam a declaração e o contribuinte pode consultar os detalhes no site gov.br/Receita Federal. O programa gerador da declaração está disponível no mesmo endereço e deve ser baixado por quem vai enviar a declaração pelo computador. O contribuinte que prefere optar pelo envio da declaração por dispositivos móveis, como tablets e smartphones, deve acessar a loja oficial de aplicativos e baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda. A multa para quem não entrega o documento no prazo é de no mínimo R$ 165,74, mas pode chegar a até 20% do valor do imposto devido. Importante destacar também que a Receita leva em consideração alguns fatores para fazer a restituição, entre eles a data de entrega do documento, ou seja, quem envia os dados antes para o fisco recebe antes, caso o órgão não verifique nenhuma pendência. Pessoas com mais de 60 anos e contribuintes com doenças graves ou deficiência física também têm prioridade para receber a restituição, assim como aqueles que optarem por entregar a declaração pré-preenchida ou por receber a restituição via Pix. Da Rádio 2, Milena Abreu. Saque aniversário do Fundo de Garantia já está disponível para brasileiros nascidos em abril. O prazo termina em 30 de junho. No geral, o dinheiro é liberado no mês de aniversário do cidadão e fica disponível para retirada por mais 2 meses. O calendário completo e detalhado, porém, deve ser consultado junto à Caixa Econômica Federal.
O saque aniversário permite que o trabalhador retire uma vez por ano, caso queira, valores disponíveis em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia. Procedimento que pode ser feito pela internet, por site ou aplicativo do FGTS. Por exemplo, o cidadão interessado deve fazer o pedido à Caixa até o último dia do mês de aniversário, também pela internet. Existem limites para o valor que pode ser sacado com base no saldo de cada conta. Quem preferir deixar o dinheiro no FGTS terá direito ao resgate naquelas situações previstas em lei, como compra da casa própria em alguns casos e demissão sem justa causa. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A chamada inflação do aluguel encerrou o mês de março em queda. O Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, é conhecido assim por ser usado como base para o reajuste de boa parte dos contratos de locação de imóvel. Depois de disparar 1,06% em fevereiro, ele caiu 0,34% em março. Vale explicar que o resultado é uma média dos 3 indicadores que formam o IGPM. Os custos da construção civil avançaram 0,38%, principalmente por conta dos materiais. Já os do setor produtivo, como as indústrias, encolheram 0,73%, puxados por matérias-primas ligadas ao agronegócio, como arroz, carne bovina e farelo de soja, além do minério de ferro, enquanto os preços cobrados do consumidor comum, no dia a dia, cresceram 0,8% na média. Nesse último caso, pesou o aumento da conta de luz, na casa de 5%, sem falar nas altas da gasolina, dos ovos, do café em pó e do aluguel. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Atenção se você é microempreendedor individual que compra ou vende produtos. As regras para emissão de notas fiscais mudaram. Desde o dia 1º de abril é obrigatória a inclusão de um novo Código de Regime Tributário, o CRT, na emissão das notas. O CRT serve para identificar que tipo de empresa emitiu a nota e a qual tributação ela está sujeita. Até então, os MEIs usavam o CRT1, assim como as demais empresas que realizam compra e venda e são optantes pelo Simples Nacional. Agora, no entanto, os MEIs devem informar o CRT4, que foi criado exclusivamente para a categoria. Ou seja, vai ficar mais fácil para a Receita identificar que a operação foi realizada por um microempreendedor individual. A medida foi anunciada no ano passado e originalmente entraria em vigor em novembro. O início da vigência, no entanto, foi adiado para este mês de abril. Vale ressaltar que essa mudança não altera nada a forma de tributação do MEI, ou seja, não haverá nenhuma cobrança de imposto a mais. Os impostos da categoria continuam tendo um valor fixo e são pagos mensalmente por meio do DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional. No entanto, se o MEI que compra e vende mercadorias deixar de incluir o CRT4 a partir de agora, pode ter problemas para emitir as notas fiscais, o que aí sim pode gerar multas e até impactar a operação da empresa. E é importante dizer também que para os MEIs, que são prestadores de serviços e não vendedores, como cabeleireiros ou fotógrafos, por exemplo, nada muda. Essa nova regra vale apenas para a emissão de nota fiscal eletrônica, a NFE, e não para a nota fiscal de serviços eletrônica, a NFSE. Da Rádio 2, Milena Abreu. Preço do ovo dispara quase 20% no país. O levantamento foi feito pelo IBGE entre a segunda metade de fevereiro e a primeira metade de março e apontou o alimento como um dos vilões da inflação no Brasil. O cenário seria fruto de uma combinação de fatores, a começar pela quaresma, período no qual alguns católicos não comem carne, o que faz o consumo de ovo aumentar. Também pesaram as últimas ondas de calor, uma vez que o tempo muito quente deixa as galinhas estressadas, o que prejudica a produção e aumenta a mortalidade de animais. Outro fator é a alta das despesas dos criadores, entre outras coisas, por conta do milho mais caro, já que ele é usado como ração. Nas últimas semanas, porém, o preço do ovo nas granjas já começou a cair.
O consumo menor na reta final de março, como acontece em todo fim de mês, quando a população já gastou o salário, ajuda a explicar o recuo, assim como o fato de que muita gente se assustou com preços tão altos e resolveu reduzir as compras. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Sistema Único de Saúde vai mudar a forma como realiza o rastreio do câncer de colo de útero. Ainda este ano, o teste citopatológico para a detecção do HPV, mais conhecido como exame de Papa Nicolau, será substituído por um exame molecular de DNA HPV. O novo teste permite identificar com mais precisão os tipos de papilomavírus humano que podem causar câncer. E como é um exame mais sensível, capaz de detectar o vírus de forma mais eficiente, vai poder ser realizado com intervalos maiores que o Papa Nicolau. Se não houver diagnóstico do vírus, o intervalo entre as coletas passará a ser de 5 anos. Caso o exame detecte o HPV e ele seja de um tipo que cause lesões que tendem a evoluir para câncer, como os tipos 16 e 18, por exemplo, a pessoa será encaminhada diretamente para exames e condutas mais específicas de tratamento. A faixa etária de rastreamento, no entanto, não muda. Continua sendo mulheres entre 25 e 49 anos de idade. A mudança na forma de rastrear o HPV faz parte das novas diretrizes para o diagnóstico de câncer de colo do útero do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e o conjunto de orientações já foi aprovado pelo órgão responsável pela incorporação de novas tecnologias no SUS, a Conitec. Vale lembrar que o HPV é causador de mais de 99% dos casos de câncer de colo do útero, que é o terceiro mais incidente entre as mulheres brasileiras, com cerca de 17 mil novos casos por ano. Especialistas em saúde acreditam que se o país seguir um novo plano de combate à doença, que prevê avanços no rastreio, tratamento e principalmente a vacinação contra o HPV, o câncer de colo de útero pode se tornar uma doença erradicada no Brasil em cerca de 20 anos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Depois da quebra no ciclo 23-24 por conta do clima ruim, a safra brasileira de milho deve crescer no ciclo 24-25. Projeção da Conab fala em um avanço de 6% para 122 milhões de toneladas. O que é bom lembrar, ainda não recupera as perdas da colheita passada. O rendimento, se o clima ajudar, pode aumentar para mais de 5 toneladas e 800 por hectare, enquanto a área dedicada ao milho deve ter uma pequena alta para 21 milhões de hectares. O mês de março foi marcado por preços firmes no mercado do trigo. Nos últimos dias, a tonelada foi vendida acima de R$ 1.500 no Paraná e na casa de R$ 1.400 no Rio Grande do Sul. O balanço é do CPEA. Em algumas praças, o atual patamar de preços é o maior em 6 meses. O cenário tem relação com o desajuste entre oferta e demanda, algo normal para a primeira metade do ano, marcada pela entre-safra do trigo e pela redução dos estoques internos, o que força muita gente a importar mercadoria. E a volta da chuva na reta final de março trouxe alívio para os produtores de café. Ela ainda não vai resolver o problema de meses de tempo seco, mas terá impacto positivo em várias praças, no enchimento dos grãos, por exemplo. A maior umidade, aliás, que ajuda a deixar agentes de mercado mais calmos, pode ser uma das causas da queda nos preços registrada nos últimos dias. O café arábica, por exemplo, que chegou a ser cotado acima de R$ 2.600 a saca, recuou para a casa de R$ 2.500. Ainda assim, valor considerado bastante alto. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. A
acordo entre o Ministério de Desenvolvimento Agrário e a Caixa vai destinar 50 milhões de reais para o Programa Nacional de Florestas Produtivas. O valor vai ser aplicado para apoiar famílias que irão atuar na cadeia produtiva agroalimentar sustentável. Anvisa alerta para uma tentativa de golpe em nome da agência. São e-mails com falsa cobrança de débito sanitário. A orientação é para as pessoas não clicarem em nenhum link e nem realizar nenhum tipo de pagamento. Censo demográfico do IBGE terá novas divulgações ao longo deste ano. Entre as estatísticas está o número de pessoas com deficiência e autistas no país. 2 brasileiros entram em campo hoje pela fase de grupos da Libertadores da América, às 9h30 da noite. Na Argentina, o São Paulo enfrenta o Talheres e no Chile tem Botafogo e Universidade de Chile. Mais cedo, às 7h, agora pela Sul-Americana, o Corinthians recebe o Huracán da Argentina e o Vasco pega o Melgar no Peru. E às 9h30 tem Esportivo Luquenho e Grêmio no Paraguai. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Os valores complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de março já estão disponíveis para consulta. As quantias específicas podem ser verificadas em uma portaria publicada na segunda-feira pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a 763 milhões de reais entre valores destinados à execução municipal e estadual. Os recursos são repassados todos os meses aos entes federados e devem ser utilizados para pagamento do piso de profissionais da categoria. Segundo o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, é preciso, porém, que a aplicação dessa verba seja fiscalizada para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores. Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos, acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que finalmente as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Então, mais uma etapa aí do cumprimento da lei e vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes. Municípios como Aracatu, na Bahia, e Encantado, no Rio Grande do Sul, receberão mais de R$100 mil cada. Para Maracanaú, no Ceará, e Anápolis, Goiás, a previsão é que sejam destinados mais de R$1 milhão. No geral, o maior valor foi para Minas Gerais, com R$4,9 milhões para a execução estadual e cerca de R$106 milhões para a execução municipal, com um valor total de R$111,6 milhões. Na sequência, aparece Bahia, com quase R$75 milhões entre valores de execução estadual e municipal. No Congresso Nacional, a Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem foi lançada com o intuito de defender o reajuste do piso salarial da categoria e a redução da jornada de trabalho. Uma das principais pautas do colegiado é a aprovação da PEC 19 de 2024, que estabelece que o piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e das parteiras refere-se a uma jornada máxima de trabalho de 30 horas semanais. Atualmente, a proposta está em análise no Senado. Outra bandeira é o aumento do piso salarial da categoria em 10%. Atualmente, a legislação determina piso nacional de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagens e parteiras. Reportagem Marquesan Araújo.
Em 2025, até o dia 22 de março, 164.438 casos de Covid-19 e 1.059 óbitos pela doença foram registrados no país. O boletim da Semana Epidemiológica 12 do Ministério da Saúde indica que apenas nesta semana, 5.172 casos da doença foram confirmados e 46 pessoas morreram. O documento informa que, em comparação com a semana anterior, os casos recuaram 33,2%. Em relação à média móvel de óbitos, também foi notada uma diminuição de 31,3% em comparação à semana epidemiológica 11. Entre as unidades da federação que apresentaram maior taxa de incidência no período estão Goiás, Distrito Federal, Roraima, Tocantins e Acre, com variação entre 7,7 e 34,7 casos por 100 mil habitantes. Em relação à síndrome respiratória aguda grave, SRAG, foram notificados 10.288 casos hospitalizados em 2025 até a semana 12, sendo identificados vírus respiratórios. Nas semanas epidemiológicas 10 a 12, o predomínio foi de vírus sincial respiratório VSR em 37% dos casos. A Covid-19 foi identificada em 17% dos registros. Quanto aos óbitos por SRAG, no mesmo período, 60% foram por Covid-19. Dados do Boletim Infogripe referentes à semana 12, que corresponde ao período de 16 a 22 de março, apontam que as 9 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, com aumento na tendência de longo prazo até a semana epidemiológica 12, sendo Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima. Além disso, outros estados nas regiões Norte e Centro-Oeste, como Mato Grosso, Tocantins e Goiás, mostram incidência de SRAG em níveis de alerta ou risco, porém, com sinal de estabilização ou oscilação na tendência de longo prazo. De acordo com o levantamento, é observado o início ou manutenção do aumento de SRAG entre crianças de até 2 anos, associado ao VSR, com níveis de incidência entre moderado e muito alto em alguns estados, como DF, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Acre. O Ministério da Saúde iniciou a distribuição da vacina contra a gripe no país no dia 21 de março. Dessa maneira, 35 milhões de doses devem chegar a todos os estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste até o final de abril. A previsão é de que a campanha de reforço da vacinação comece em 7 de abril para todo o público-alvo. Reportagem Bianca Minuto. A Caixa paga nesta quarta-feira, 2 de abril, o incentivo matrícula do programa Pé de Meia referente a 2025. O incentivo é destinado aos estudantes do ensino médio regular e do ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, que nasceram nos meses de maio e junho. O incentivo é creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão.
Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a maldição. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quinta Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quinta Construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Quinta Construção, venha se surpreender, com tanta variedade você vai querer voltar.
44-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo na manhã desta quarta-feira. Quarta-feira com muitas informações para você que está sempre ligado na nossa programação todos os dias, todas as manhãs. 7h56, 7h56. E agora as informações de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã. Coderne abre licitação para dragagem do Porto de Natal. O edital de licitação para dragagem e readequação do canal de acesso ao Porto de Natal foi publicado no Diário Oficial da União pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte, Coderne. O edital estima um valor de 54,5 milhões de reais para a execução da obra, que objetiva preparar o terminal para receber embarcações de maior porte, facilitando o aumento da movimentação de cargas, tanto por cabotagem quanto para portos internacionais. O aviso de licitação estabelece o dia 25 de junho como data para abertura das propostas das empresas concorrentes. Novo Código de Obras vai agilizar processos de licenciamento em Natal. Pouco mais de 3 anos após a aprovação do novo plano diretor, Natal passa a contar com um novo Código de Obras do município que promete modernizar as regras urbanísticas da capital potiguara. A nova legislação, que começou a valer no último dia 27 de março, busca simplificar os processos de licenciamento e fiscalização das edificações da cidade. Desde o novo plano diretor, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Semurb, já emitiu quase 100 alvarás de construção. Vendas na Páscoa devem crescer até 8% no Rio Grande do Norte. As vendas relacionadas a itens do período de Páscoa, como vinhos, refrigerantes, azeites, pescados, chocolates e alimentos para a Semana Santa no Rio Grande do Norte, devem ter um crescimento de até 8%, segundo projeções da Associação de Supermercadistas do RN. A média nos últimos anos tem sido de 5% a 8%. Em nível nacional, as projeções variam de 8% a 12%. Após fim da greve, aulas são retomadas no estado. Com mais de um mês de paralisação, os professores da rede estadual de ensino no Rio Grande do Norte retomaram as atividades no dia de ontem, após o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN, SINT-RN, aceitar a proposta apresentada pelo governo do estado e deliberar pelo fim da greve em assembleia realizada na tarde da última segunda-feira, dia 31. A paralisação, que durou 21 dias letivos, impactou diretamente o calendário escolar de 2025, que agora deverá passar por ajustes para garantir a reposição das aulas. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de quarta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje é o seguinte: para você que acompanha a nossa programação e ficar sempre ligado aí no tempo e temperatura. O dia de hoje é com sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 69 e a máxima 92%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Atenção para a tábua de marés. Hoje, quarta-feira, 2 de abril, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h22 e o pôr do sol será às 17h25. Pré-mar e baixa-mar podemos observar
que a primeira baixa-mar foi às 0h18 e a seguinte baixa-mar será às 12h47. A primeira pré-mar foi às 6h31 e a seguinte pré-mar será às 19h04. O nível da água está subindo neste momento, ficam 16 minutos para a pré-mar. Teremos 12h02 de sol e o trânsito solar é às 11h24. Você conferiu a previsão do tempo e tábua de marés aqui no nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Estamos juntos aqui, sempre de bem com a vida, agradecendo o carinho da audiência, você de casa, você do trabalho, você que interage, manda aquele recadinho no nosso chat, sempre participe conosco, todas as manhãs, estamos juntos. Vamos agora encerrar a nossa programação, agradecendo o carinho da audiência, você que esteve conosco até agora, mas vamos trazer aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Serra Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do meu amigo Marcos Brito, nesta manhã de quarta-feira, é torradinhas e batata doce. Torradinhas e batata doce. Que é isso? A criançada gosta. Amigo, meio prato de batata doce é um bocadinho, você não acha não? Me diga aí, me diga. É, mas tudo bem, eu sei que você é fastioso, né?
Marcos Brito. Brito. Essa turma não perde tempo. No pensamento do dia de hoje, para você refletir, a vida é assim. Cada pedra uma lição, cada dificuldade uma prova, cada alegria uma vitória, cada decepção uma nova chance de recomeçar. Assim como toda vírgula muda uma frase, uma atitude também pode mudar a sua história. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e amanhã nos encontraremos em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Um forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.